noite, meus amigos e irmãos que acompanham nossa transmissão no Facebook e no YouTube, nos canais da Igreja Presbiteriana Cristo Redentor. E juntamente conosco, nessa noite, estão reunidos com as suas famílias em suas casas para podermos prestar culto ao nosso Deus. O tema do nosso culto dessa noite, meus irmãos, será o Deus que se revela. Para isso, eu peço que os irmãos abram as suas Bíblias e acompanhem o texto no Salmo de número 19, dos versículos de 1 a 6. Salmo 19, versículos de 1 a 6. Diz assim a palavra do Senhor. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a voz e as suas palavras, até os confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus, e até a outra vai o seu percurso, e nada refoge ao seu calor. Vamos fazer nesse momento, meus irmãos, uma oração de adoração. Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Deus sublime e galardoador dos que o buscam. Aceita, Senhor, o nosso culto essa noite, que lhe é devido. Tem misericórdia de nós, ó Pai. E ainda com essas dificuldades que enfrentamos, ó Pai, que se apresentam nesse momento, Pai, por conta dessa situação de pandemia que vivemos, ajuda-nos, Pai, a concentrar os nossos corações e as nossas mentes na Tua mensagem para que possamos Te prestar o culto, Pai. Tem misericórdia de nós te pedimos, ó Pai, ajuda-nos a Te buscarmos em espírito e em verdade. Em nome do Seu Filho Jesus é que oramos. Amém. Irmãos, respondamos à leitura bíblica cantando o hino de número 22. Os céus proclamam.
o Deus que se revela no contrito do nosso coração. Abramos, meus irmãos, agora as nossas Bíblias, na primeira epístola de João, leremos do capítulo 1, verso 5, até o capítulo 2, verso 2. Primeira epístola do apóstolo João, capítulo 1, do versículo 5 até o capítulo 2, do versículo 2. Leiamos a palavra do Senhor. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se, todavia, alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Nesse momento, irmãos, façamos uma oração de confissão de pecados. Senhor, nosso Pai, tem compaixão de nós, ó Pai, pelos nossos corações, que sempre se mostram enganosos, ó Pai, e nos desviam dos teus caminhos. Senhor, nós te pedimos, ó Pai, que através do justo, Pai, como acabamos de ler, do advogado, ó Pai, que advoga por nós junto a Ti, que é o Seu Filho Jesus, o Senhor nos ajude, ó Pai, e não nos deixe, ó Pai, cair mais em tentações, mas que o Senhor, ó Pai, limpa o nosso coração através do sangue do Teu Filho, que é assim, ó Pai, que o Senhor tem dito na Tua palavra. Tem misericórdia de nós, ó Pai. Ajuda-nos, ó Pai, a sempre estarmos dispostos com o coração, ó Pai, junto a Ti, para que nós não pequemos. Mas, ó Pai, tendo pecado, nós te agradecemos porque o Senhor, de sobremaneira, ó Pai, enviou o Teu Filho Jesus para que Ele morresse numa cruz, ó Pai, e através do Seu sangue nós tivéssemos esse perdão. Esquadrinha, Pai, os nossos corações e encontra, ó Pai, os caminhos daqueles que não são pertencentes a Ti, ó Pai. Remove-nos desses caminhos, ó Pai, e nos traz de volta a Tua presença. Nós te pedimos o nome de Jesus. Amém. Cantemos agora, meus irmãos, o hino de número 79, Glória ao Salvador.
Deus que se revela no caminho dos felizes. Abramos nossas Bíblias dessa feita, meus irmãos, em Provérbios, capítulo 3, versos de 13 a 18. Provérbios, capítulo 3, os versículos 13 a 18. Diz assim a palavra do Senhor: Feliz o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento, porque melhor é o lucro que ela dá do que o da prata, e melhor a sua renda do que o ouro mais fino. Mais preciosa é do que pérolas, e tudo o que podes desejar não é comparável a ela. O alongar-se da vida está na sua mão direita, na sua esquerda riquezas e honra. Os seus caminhos são caminhos deliciosos, e as tuas veredas paz. E árvore de vida para os que alcançam, e felizes são os que a retêm. Nesse momento, meus irmãos, costumeiramente nós fazemos a entrega dos nossos dízimos e ofertas, mas dadas as condições que estamos vivendo nesse momento, nós pedimos que os irmãos façam as suas contribuições por meio eletrônico, o que os irmãos costumeiramente já costumam receber no nosso grupo de comunicação. E lembrando que todos nós que somos membros dessa igreja, temos essa obrigação de contribuir, meus irmãos. Agora, nesse momento, meus irmãos, nós vamos entoar 2 cânticos congregacionais com o nosso reverendo João e o nosso maestro Weber. A ti, Senhor, elevo a minha alma. A ti, Senhor, elevo a minha alma. Ó Deus meu, em ti confio. Guarda-me, Senhor, pois em ti, Senhor, me refugio. Faz-me, Senhor, andar em teus caminhos. Faz-me, Senhor, andar em teus caminhos. Ó Deus meu, em ti confio. Guarda-me, Senhor, pois em ti, Senhor, me refugio. Pois em ti, Senhor, me refugio. Pois em ti, Senhor, me refugio. O próximo é o Salmo 19. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. São mais
desejáveis do que o ouro depurado, são mais doces do que o mel e o destilar dos favos, são mais desejáveis do que o ouro depurado, são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro depurado, são mais doces do que o mel e o destilar dos favos, são mais desejáveis do que o ouro depurado, são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. O Deus que se revela também nas virtudes da sua lei. Para esse momento, meus irmãos, nós ouviremos a palavra do Senhor Jesus, pregada pela instrumentalidade do nosso reverendo João Batista. Meus irmãos, abramos nossas Bíblias no livro dos Salmos, no Salmo de número 19, para dar sequência às nossas exposições neste Salmo. Salmo de número 19. Desta vez nós leremos os versos de 7 a 10. Livro dos Salmos, Salmo de número 19, versos de 7 a 10. Assim nos diz a palavra do nosso Deus. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Amém. Nós vamos suplicar nesta hora, irmãos, luz para as nossas mentes e corações. Agora queremos ouvir a mensagem da palavra do Senhor. Elevemos nossos corações mais uma vez. Deus Todo-Poderoso, agradecemos por esta oportunidade que nos dás de culto e por estarmos na Tua presença, moral e espiritualmente, de forma constante. Rogamos-te, ó Deus, para que o Senhor, que põe reverência e temor no nosso coração, nos conceda a graça de receber o alimento espiritual, de receber a instrução que só a Tua lei é capaz de nos proporcionar. Que esta instrução, Senhor, não apenas
nos traga informações, notícias, assuntos preciosos, mas que ela também, pelo teu mesmo poder, nos persuada, Senhor. Nos ajude a, convencidos de ser esta a tua verdade, a tua vontade, praticá-la com a tua mesma ajuda em nossas vidas. Concede-nos, ó Deus, nesta hora, a graça de falar e ouvir a tua santa palavra. Em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, desde o domingo passado, nós temos aprendido com este salmo a respeito do Deus que se revela. Inicialmente, nós vimos de que modo ele se revela nas grandes vastidões, nos céus que proclamam a sua glória, no firmamento que anuncia as obras dos seus dedos ou das suas mãos. E agora nós aprenderemos a respeito de como esse Deus se revela na sua santíssima lei. Os versículos que acabamos de ler contêm um dos resumos mais breves e também profundos a respeito da lei do Senhor Deus, com os seus vários nomes, com as suas qualidades e também com efeitos que ela produz ou promove na vida dos seres humanos. Até aqui, nós vimos em relação ao domingo passado e em relação ao texto até o verso de número 6, que o Salmo destaca o Senhor Deus como El, como o Criador. É assim que ele é chamado na abertura deste Salmo. Agora, meus irmãos, nós entramos em outra esfera que nos mostra o Senhor Deus como Iavé, como o Senhor, mas agora no sentido daquele que mostrou o brilho da sua face de modo especial, de modo claríssimo ao povo escolhido, ao povo de Israel, por meio, dentre outras coisas, e principalmente da sua santa lei, essa que a partir do verso 7, sobre a qual nós aprendemos a partir do verso 7, irmãos. E a primeira declaração que nós temos a respeito desta lei, desta revelação claríssima do nosso Deus, é uma declaração abrangente e ela cobre toda essa porção. Tudo aquilo que nós vamos falar a respeito da lei de Deus, de certo modo, está contido neste verso de número 7 que nos diz: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. A palavra perfeição aqui tem o mesmo sentido que tem para nós. É algo feito por todos os lados, ou seja, algo abrangente, algo que cobre, que perfaz, que cobre todas as coisas em relação às nossas vidas. E o termo restaura também é outro termo bastante abrangente e significa, dentre outras coisas, devolver a respiração. Em geral, a gente tende a pensar sempre na vida interior do homem, mas parece que a ideia é bem abrangente, porque certamente quando Deus nos beneficia nesta vida, isso abrange a nossa vida por completo, inclusive a nossa vida física. Então há um sentido aqui em restaurar como devolver a respiração ou recobrar as forças. E ainda há o sentido possível e coberto por essa palavra aqui, o sentido de converter ou de dar uma nova direção, ou recomeçar uma nova vida na pessoa. A tradução portuguesa, de modo muito sábio, escolheu também esse termo bastante abrangente, que é restaurar, não é? Que é um termo bem elástico. Quando se trata das obras de Deus, Deus restaura tudo, Deus conserta tudo, e não é diferente com a vida dos seres humanos. E a lei do Senhor, irmãos, é um instrumento que ele utiliza para começar esta boa obra em nós, por meio da instrução. Esse é o significado básico, fundamental da palavra Torá, ou lei, que é a instrução que Deus nos dá. De tal modo ele faz isso, com tal poder ele faz, que isso opera em nós uma verdadeira transformação, algo benfazejo para toda a vida humana, no seu corpo e na sua alma. É sobre isso que nós vamos tratar agora nos versos seguintes, sobre essa coisa tão valiosa, sobre esse bem tão valioso que Deus nos concede e que promove tantas coisas boas na nossa vida, corpo e alma. É sobre isso que a sequência vai nos falar, ainda no verso de número 7, porque ele passa a utilizar, a partir desse verso, outros nomes que são empregados no decorrer
do Antigo Testamento para a lei de Deus, com o fim de destacar alguns aspectos dessa lei que tanto nos beneficia e também nos mostrar alguns efeitos que ela tem sobre a vida dos seres humanos que se submetem a ela. O verso de número 7 nos fala de um testemunho do Senhor. O testemunho do Senhor são as afirmações que Deus faz a respeito dele próprio na Escritura Sagrada e também aquilo que ele promete, aquilo que ele anuncia como sendo algo que ele vai fazer. E como o Senhor Deus é sempre o mesmo, como o Senhor Deus controla todas as coisas, aquilo que ele revela a respeito de si, aquilo que ele revela que fará, tem total segurança de que acontecerá, de que é assim de fato. Por isso que não é incomum que os profetas anunciassem coisas que Deus faria já no tempo passado. Ou seja, era tão certo que ele faria aquilo no futuro que os profetas já enxergavam aquilo como um fato consumado, como um fato tendo realmente ocorrido. E na vida humana, irmãos, quando esse testemunho do Senhor, tão fiel, ele chega ao coração humano, o texto nos fala aqui de um efeito sobre a vida humana que nós poderíamos chamar de uma chave interpretativa para lidar com a realidade. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. A palavra simples para nós tem normalmente um sentido positivo, não é? Quando alguém tem uma vida sem muitas extravagâncias ou se veste de um modo discreto, disse que esta pessoa é uma pessoa simples, mas esse não é exatamente o sentido que a Bíblia dá ao termo simples na língua hebraica, que é aquele que tem a mente aberta, que é para nós também um elogio hoje, não é? Mas para o judeu não era exatamente um elogio, na verdade era uma crítica. Era como se a sua mente fosse uma porta de rua que você deixa aberta. E aí entra qualquer coisa, sai qualquer coisa, bagunça tudo lá dentro, você não sabe aquilo que você tem que guardar, você não sabe aquilo que você tem que reter. Então, em geral, o sentido era negativo quando se falava de alguém simples. Falava-se de alguém desavisado, alguém que precisava de uma experiência no momento que não tinha e acabava se dando mal. E desse mal, em algum grau, todo ser humano padece. Nós não temos como ter tanta certeza a respeito da vida como só Deus tem, a ponto de ter segurança e tomar as decisões corretas. No entanto, irmãos, o testemunho do Senhor pode nos ajudar nisso, como nenhum outro recurso pode nos ajudar. É assim que a Bíblia diz que acontece com a vida humana. É que as promessas de Deus, as afirmações de Deus a respeito do seu caráter, dão a nós uma capacidade de nos mover pela vida, como se nós tivéssemos a bússola, como se nós tivéssemos o mapa. Nós sabemos para onde estamos caminhando, porque o Deus que mapeia todas as coisas falou a respeito de todas as coisas, a respeito de todos os tempos. E isso, em termos bíblicos, significa a recepção da sabedoria ou da perícia do viver por parte daquelas pessoas que têm dificuldades, que são simples. Como eu falei, em algum grau, todos nós nos encontramos nessa condição. O verso de número 8 nos apresenta uma relação um pouco incomum hoje, que é aquela entre retidão e alegria. O texto nos diz assim: os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. Os preceitos do Senhor ou os estatutos do Senhor são as declarações que Deus dá a respeito dos nossos deveres. Nós sabemos que o mundo está cheio de estatutos, está cheio de preceitos, e esses estatutos não poucas vezes visam apenas a exploração das pessoas e o bem-estar ou preservação daqueles que redigiram esses documentos. Mas os preceitos ou os estatutos do Senhor, meus irmãos, são retos. E, no entanto, longe de serem um fardo para nós, eles infundem em nosso coração profunda alegria. Isso é certamente difícil de entender porque, normalmente, o ser humano associa a alegria a fazer o que quer e a simplesmente andar de modo alheio à vontade de Deus, de modo contrário à vontade de Deus. E, no entanto, há neste ponto uma confusão.
E é isso que torna as coisas mais difíceis de entender para as pessoas. É porque as pessoas costumam confundir alegria com falta de seriedade ou com leviandade. Então existem muitas pessoas que dizem, eu sou alegre, mas elas não vivem de acordo com os mandamentos de Deus. Deus diz, não, isso não é alegria, isso é um arremedo de alegria, que é chamado comumente de falta de seriedade ou leviandade. Porque a verdadeira alegria procede de uma boa consciência, a consciência daqueles que estão servindo ao Senhor Deus com sinceridade, aqueles que têm sido confirmados no caminho reto. Acho que todos nós já tivemos essa experiência de ver alguma coisa em nossas vidas sendo bem feita, dando certo, como uma conta, um cálculo que você faz. À medida que você progride fazendo a coisa certa, você vai sentindo alegria, até chegar àquele ponto que você fecha a conta, consegue terminar aquele exercício e você se sente profundamente satisfeito. Nós estamos falando aqui, evidentemente, de uma coisa muito mais inferior do que o efeito da lei de Deus sobre os corações, o efeito dos preceitos do Senhor sobre o coração que se alegra por isso, irmãos. Este ponto, esta capacidade, este efeito, nenhum dinheiro do mundo pode comprar, nenhum prazer do mundo pode proporcionar. Ainda no verso de número 8, devemos lembrar que este é um salmo didático. Então, nós devemos parar para aprender. Isso é uma meditação sobre os aspectos da lei de Deus. Então, é importante nós focarmos a nossa atenção com toda a força que tivermos, porque isso certamente será importante para as nossas vidas. O texto nos diz, no verso de número 8, a respeito de mais um aspecto destacado, que é a pureza do mandamento do Senhor e o poder que ele tem de iluminar os olhos. A palavra puro aqui significa radiante ou brilhante. Para alguns estudiosos, isso é uma espécie de ressonância ou de contraponto à luz do sol. A luz do sol, todos sabemos, se nós olharmos diretamente para ela, nós ficaremos cegos e ela, que é tão boa, nos fará mal. Mas agora nós ouvimos, irmãos, aqui, que a luz da lei divina, ao mesmo tempo em que nos anima, essa é uma possibilidade que o texto nos dá, que anima as nossas forças, porque a luz voltando para os olhos no Antigo Testamento, em vários pontos, indica uma pessoa que perto de morrer se alimentou, por exemplo, ou próximo a morrer está pedindo luz para os olhos, é algum tipo de alento, de força para continuar vivendo. Mas há aqui também a ideia, irmãos, de que a lei do Senhor nos faz enxergar a vida com profundidade, nos faz enxergar a vida de um modo a discernir não apenas o bem e o mal, isso praticamente qualquer animal pode fazer em muitos casos, mas nos fazendo discernir certas coisas que talvez sem a ajuda de Deus não conseguiríamos, como discernir o que é bom do ótimo ou o que é ruim do péssimo. É um modo poético que Davi, o salmista, tem de nos dizer que a lei não exige de nós obediência cega, mas ela prova, ela nos dá, por assim dizer, essa ajuda, nos mostra que, de fato, ela é certa, ela é iluminada, ela é iluminante em tudo aquilo que ela faz e é. E ela faz isso até mesmo, por assim dizer, com os nossos olhos, para que nós mesmos testemunhemos e vejamos as coisas como elas são, ou seja, como Deus as vê. Também nós podemos pensar aqui que este mandamento, este ponto está a nos ensinar que ninguém poderá ser sábio, ninguém poderá ver senão trevas, a não ser aqueles que fazem de Deus o guia de suas vidas, que fazem da lei de Deus a lâmpada para os seus pés e a luz para a sua estrada, para o seu caminho. O verso de número 9, irmãos, apresenta uma espécie de quebra do padrão que até aqui nós temos observado. Normal até aqui era um sinônimo da lei, não é? Alguma coisa que significava lei também, depois uma qualidade dela e um efeito sobre o ser humano. Aqui o que nós temos é, primeiramente, o temor de Deus, que normalmente é a resposta apropriada e abrangente à lei de Deus.
e esse temor é límpido. O sentido aqui dessa pureza é o sentido de uma pureza ritual, irmãos. Ela tem a ver com aquilo que é o início e o fim da nossa vida com Deus, ou do temor ao Senhor Deus, que é o culto. O culto é o ponto de partida, a invocação, chamar Deus de Pai é o ponto de partida da vida. E o ponto mais alto também da vida do crente é quando ele invoca a Deus, quando ele adora a Deus, quando ele glorifica a Deus. E o texto nos fala aqui, Davi nos diz que essa devoção, essa resposta central à lei é para os fiéis, para aqueles que creem em Deus, uma bênção permanente, um alicerce, uma segurança para a sua existência. Esse temor de Deus que é amparado, que é fundamentado na lei do Senhor, que foi promulgada, anunciada e penetrou nos corações. A pergunta é: que valor teria para nós? Que valor tem para nós essa preciosidade? Esta maravilha que nos dá firmeza no viver, que nos dá constância no serviço a Deus. No fim do verso de número 9, nós temos um resumo da lei. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. O que este ponto, irmãos, nos ensina é que as decisões que Deus toma, aquilo que Ele promulga como sendo o que vai acontecer, são coisas absolutamente confiáveis por conta da sua origem, porque se originam em Deus e também são inteiramente justificadas. Tudo aquilo que Deus faz tem um bom propósito que é radicado no seu ser e na sua vontade. Nas culturas antigas, os vizinhos de Israel, eles criam em vários deuses e a vontade desses deuses era bastante confusa, irmãos. Muitos deles, por serem criações humanas, invenções da imaginação humana, eram às vezes, eles espelhavam o caráter daqueles que primeiro escreveram sobre eles, ou então de algum modo refletiam um aspecto da natureza e as pessoas atribuíam aquilo a uma força pessoal. Eles eram bastante parecidos com os seres humanos em suas incoerências, em suas fraquezas, em sua maldade ou em sua crueldade. Eles só tinham duas vantagens. Eles eram mais fortes do que os seres humanos e, portanto, poderiam matá-los. E eles eram imortais e, portanto, não poderiam ser vencidos ou derrotados ou mortos. Pois o salmista, aqui contrariando a toda a idolatria do seu tempo e de qualquer outro tempo, afirma que só Yahvé emite juízos confiáveis e justificáveis. Só Yahvé é capaz de predicar a respeito da realidade, como ela deve ser, e fazer isso de um modo a justificar, de um modo que fica claro para todas as pessoas, a não ser aquelas de má vontade, aquelas a quem o próprio Deus não convence, que Ele de fato é um Deus cujos caminhos ou cujas decisões são absolutamente justas, irmãos. Um Deus como esse devia ser sempre consultado pelas pessoas. Um Deus como esse, que predica só a verdade, devia sempre ser alvo da nossa busca, do nosso desejo, do nosso anseio. Mas, infelizmente, a maioria das pessoas não conhece esses benefícios advindos da lei de Deus. E dentre as mais informadas a respeito desses benefícios, nem todas acreditam nisso de fato. Porque se acreditassem nisso de fato, nessa abundância de recursos maravilhosos para a vida que a lei de Deus nos traz, essa lei seria para elas, com certeza, o bem mais desejado. Elas se esforçariam, acordariam, dormiriam pensando nessas coisas e desejando ardentemente essas coisas. Observem o verso de número 10. Davi compara a lei divina com coisas que são únicas na sua qualidade. O ouro, pelo seu valor, e o mel, pela sua doçura. Notem que o texto não fala de mero ouro, é do ouro mais refinado, e também não fala do simples mel, mas o mel que escorre dos favos, o mel puro. Essas duas coisas, irmãos, representam aqui
como se fosse a parte pelo todo, todos os prazeres e todas as riquezas. E não por coincidência, prazeres e riquezas continuam sendo o primeiro lugar na vida de milhões e milhões de pessoas. Pois na vida dos fiéis, essas coisas estão em segundo plano. As riquezas existem, os prazeres existem, mas há uma riqueza maior. E há um prazer maior na vida dos fiéis. Certo comentarista, Peter Craig, disse o seguinte a respeito deste ponto: os tesouros pelos quais os homens se esforçam tão ardentemente por obter, e a comida que traz tanta doçura à língua, ambas são menos desejáveis do que a lei do Senhor. Eu não sei se é assim em todas as vidas, mas a Bíblia diz que é assim que deve ser. A Bíblia diz que é assim que deve ser na vida daqueles que possuem essa lei no coração. Em resumo, meus irmãos, a lei de Deus é o maior bem que um ser humano pode adquirir. Ela nos envolve, nós vimos isso, com o seu poder restaurador, que opera em nossa vida, em nosso corpo e em nossa alma. Ela afeta a nossa mente, ela também alcança o nosso coração e transforma o nosso coração, ela transforma os nossos olhos, a nossa forma de olhar a vida. O ouro deste mundo não compensa a falta desta lei no coração. O ouro não pode comprar essas coisas. E também os prazeres não podem proporcionar o mesmo prazer de se ter na vida a lei de Deus. A pergunta do texto para nós, irmãos, que nos prepara para a porção seguinte, é a seguinte: a nossa geração deseja a lei nessa intensidade? Ou ela acha mais desejável fazer dinheiro e obter prazer? Essa é uma pergunta que, evidentemente, é para ser respondida pelos servos de Deus. Os ímpios sequer estão assistindo a esta pregação e sequer lerão esta passagem, irmãos. Vocês percebam que dentro da estrutura dos Salmos, que é uma estrutura afunilada, que começa com as vastidões, a revelação mais ampla e geral, que agora se afunila para as perfeições da lei, agora o funil, ou a ponta do funil das perfeições está se fechando. E esta ponta está ferindo o coração dos verdadeiros crentes. Ela está mostrando que ainda existe, mesmo na vida dos redimidos, uma inadequação. De que o mundo inteiro é perfeito. De que a lei de Deus, em qualquer aspecto que se considere, é perfeita. Mas que eu, que contemplo todas essas coisas, não sou perfeito. E preciso mudar de vida. Que o Senhor Deus nos abençoe. Amém. Tendo ouvido a pregação, meus irmãos, faremos agora uma oração final e depois receberemos a bênção através do nosso pastor João Batista mais uma vez. Senhor nosso Deus, houve tempo, meu Pai, em que andávamos longe de Ti e que essa lei, ó Pai, que ouvimos agora há pouco, a Tua lei, ela nos afrontava, Senhor, e revelava aquilo que havia de pior em nós. Mas graças, ó Pai, ao Teu Filho Jesus, que nos reconciliou contigo, ó Pai, nós podemos entender o que foi pregado agora há pouco, ó Pai, e temos o sentimento que também o Teu servo Davi teve quando escreveu esse salmo, Pai. Ajuda-nos, ó Pai, a entender que através da Tua lei, dos Teus caminhos, os nossos corações podem ser felizes, alegres e ter júbilo, Pai. Nós Te agradecemos, Senhor, porque quando conhecemos a Tua lei com vistas, ó Pai, a estarmos ao Teu lado, Senhor, essa lei já não nos culpa mais, mas ela nos liberta. Nós Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor abrisse os nossos olhos e colocasse o nosso coração no caminho correto.
para que possamos ter esse prazer. Nós te agradecemos, ó Pai, porque isso é o que importa nas nossas vidas, isso é o que nós devemos buscar, ó Pai. Como o salmista disse, ó Pai, são mais desejáveis do que ouro, mais do que muito ouro depurado, Pai. Mais do que todas as outras coisas doces, ó Pai, que a vida pode nos oferecer, a Tua lei, a Tua palavra, Pai, os Teus caminhos nos enchem o coração. Nós te agradecemos, ó Pai, porque só podemos ter acesso a isso através das Tuas misericórdias e através, mais uma vez, do sangue do Teu Filho Jesus. Nós te pedimos, ó Pai, que o Senhor cuide de nós essa semana, guarda o nosso coração, ó Pai. Tu sabes quantos de nós, ó Pai, passam por muitas ansiedades nesses momentos difíceis, ó Pai. Mas nós te pedimos que o Senhor guarde os corações, ó Pai, sabendo que se estivermos, ó Pai, buscando a Tua lei, a Tua presença, ó Pai, todo o resto, tudo que acontecer à nossa volta, ó Pai, tornar-se-á irrelevante, Senhor, porque nós estejamos focados, ó Pai, naquilo que importa, que é buscar a Ti. Nós te pedimos, ó Pai, tem misericórdia, ó Pai, cuida de nós nessa semana, cuida daqueles, ó Pai, que estão aflitos e que por conta dessas coisas que vêm acontecendo no mundo, ó Pai, tem afligido muito mais os seus corações, mas ajuda-nos a refocar os nossos corações em Ti. Nós te pedimos e te agradecemos tudo isso em nome de Jesus. Amém. Receber a bênção, irmãos. A graça de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós e com todo Israel de Deus espalhado pela face da terra, hoje e para todo sempre. Amém. Queremos agradecer a Deus pela sua vida, você que nos acompanhou e cultuou ao Senhor conosco nessa noite. Louvamos a Deus pela sua vida, pelos nossos irmãos que estão nesse momento em suas casas e também por você que porventura está nos assistindo e cultuando conosco pela primeira vez. Rogamos a Deus as suas mais ricas bênçãos sobre a sua vida e que o Senhor nos abençoe também no restante dessa semana e que assim que a nossa vida voltar à normalidade, nós possamos recebê-lo aqui conosco e talvez possamos abraçá-lo calorosamente. Vamos às nossas comunicações. Queremos apenas lembrar das nossas programações periódicas semanais. Então temos na próxima quinta-feira, às 20 horas, através do nosso canal no YouTube e também da nossa página no Facebook, o nosso Chimarrão com Bíblia. Então, na quinta-feira, às 20 horas. No domingo, pela manhã, às 9 horas, nós temos a nossa reunião de oração.
E logo em seguida, às 9h30, a nossa escola bíblica dominical. A reunião de oração ela é feita também pelo Facebook e pelo YouTube. E a nossa escola bíblica dominical, nós utilizamos um aplicativo para fazê-la. Então, se você quiser participar conosco, por favor, nos contate através do nosso e-mail, das nossas redes sociais, e nós faremos contato e lhe enviaremos o link para acesso a uma das nossas classes. Temos desde classe exclusiva para as crianças, passando por adolescentes, jovens e a classe para os adultos. E também no próximo domingo, às 19h30, através do nosso canal do YouTube e a nossa página do Facebook, estaremos novamente cultuando e louvando ao Senhor no nosso culto solene, às 19 horas. Então, você é nosso convidado também para estar conosco novamente. Então, louvamos a Deus, pedimos a Deus que Ele nos abençoe nessa semana e nos dê uma ótima semana de trabalho, de estudos com a nossa família. Amém.